Vamos falar hoje sobre como que você pode melhorar a organização da tua empresa a partir da composição de uma estrutura organizacional. Mas afinal de contas, o que é uma estrutura organizacional? A estrutura organizacional é uma forma de você olhar para a empresa de uma forma que você defina claramente o grau de responsabilidade e de hierarquia dentro de uma organização. A estrutura organizacional você vai preparar, vamos falar assim, organizá-la, percebendo quais são as áreas da empresa, quais são as áreas que estão subordinadas umas às outras e, obviamente, definindo um nível de hierarquia entre elas. Quando a gente pensa numa estrutura organizacional, a ferramenta de análise administrativa para fazer essa organização, ela é chamada de organograma. Uma vez você definido quais são as áreas e as subordinações entre essas áreas, você vai fazer uma representação gráfica para constituir um organograma. Existem diversas formas de você montar esse organograma, mas a forma mais clássica é aquela baseada em retângulos, onde você mostra a subordinação entre as áreas e coloca o nome dos setores. Isso é bom informar para você, porque é muito comum as pessoas, as empresas, quando vão montar os seus organogramas, no lugar dela colocar o nome dos setores, ela coloca o nome dos cargos. E não é isso. Um organograma possui o nome dos órgãos. Quando eu falo órgãos, eu estou falando de diretoria, de gerência, de coordenação, de supervisão. Não estou falando de supervisor, gerente, diretor, presidente, porque isso são nomes de cargos. No organograma, quando você for montar esse seu organograma, é preciso ficar atento às questões estéticas dessa organização, desse desenho gráfico da estrutura organizacional. Eu preciso ver claramente como é que está essa relação de subordinação. Se você falar assim, Sâmia, mas a minha empresa a gente não quer esse modelo de estrutura de organização que fique muito nítido quem manda e quem obedece. Você pode optar por outros modelos. Modelo radial, o modelo circular, você pode botar pelo modelo de processos. Você vê na tua empresa o que fica mais adequado. Mas o importante é que isso fique claro. Por mais que você queira ter um estabelecimento de uma cultura organizacional mais aberta, mais participativa, a definição de atribuições e de hierarquia, gente, define uma estrutura de uma boa organização. Você pode colocar um clima e uma gestão democrática com uma estrutura organizacional bem definida. Por que isso é importante? Porque você evita conflitos organizacionais desnecessários. Fica mais claro qual é o trabalho de cada uma das pessoas. E assim você consegue um resultado organizacional muito melhor e muito superior quando você não tem isso estabelecido. Quando você não tem uma estrutura organizacional bem estabelecida, você muitas vezes vai ter conflitos desnecessários, você vai ter retrabalhos e, obviamente, você não vai ter uma empresa organizada. Então, hoje, o meu grande foco para trabalhar com vocês é dizer o seguinte: pensa qual é a estrutura organizacional da tua empresa e veja como que você vai fazer a representação dessa estrutura organizacional por meio de algum modelo de organograma que atende mais à tua realidade. Lembre-se, não existe um modelo único de estrutura organizacional. Cada empresa vai ter o seu modelo e essa estrutura tem que representar a realidade da empresa, para você não ficar usando como referência modelos de organogramas de empresas que não tem nada a ver com a tua realidade. Então, o passo número 1 para você ver essa estrutura organizacional é conversar com as pessoas. Conversa com as pessoas, pergunta para as pessoas quem são os chefes delas imediatos e ver como que elas devem ficar agrupadas. Muitas empresas não têm um organograma estabelecido. Entretanto, elas têm uma estrutura organizacional em funcionamento, por mais que não seja o ideal ou longe do ideal, mas ela tem sim uma estrutura montada lá. Vai competir a você identificar essa estrutura e fazer o desenho. E quer uma dica? Não prepara só um modelo de organograma. Prepara 2, 3 e discute com a alta direção. Elaboração de organogramas é uma decisão altamente estratégica,
porque ela significa, muitas vezes, promoções, exclusões de setores, criação de setores, e isso vai atender a diferentes expectativas das pessoas. Às vezes, uma pessoa que participa do organograma, da elaboração, ela fica sabendo os setores que vão ser extintos, os setores que vão ser criados e, obviamente, quem vai ser promovido e quem não vai ser promovido. Ou seja, é uma informação altamente estratégica e confidencial, ok? Dá uma olhada bem de como está a tua organização, elabora a tua estrutura organizacional de acordo com a tua realidade e escolhe o melhor modelo gráfico para fazer essa representação por meio de um organograma. Uma dica essencial: não deixe de ter um organograma para o seu setor, para a sua empresa. Você pode fazer da empresa e pode fazer do setor. Por sinal, quando eu vou chegar em qualquer organização para fazer um trabalho de consultoria empresarial, uma das primeiras coisas que eu pergunto: cadê o organograma? E vou te dizer, muitas vezes eu já consigo ali ter um bom diagnóstico sobre a organização, só olhando para o organograma. Consigo ver se ela é complexa, consigo ver se ela está desorganizada, consigo ver se ela está confusa, mas eu consigo sim ter uma boa leitura de uma empresa pelo organograma. E eu tenho certeza que quando você fizer a sua prática da elaboração do teu organograma, você também vai conseguir visualizar. Depois que isso estiver pronto, divulga com a tua equipe, coloca a data que aquele organograma foi aprovado e por quem, porque, querendo ou não, um organograma é como se fosse uma fotografia da estrutura organizacional da empresa num determinado momento. Boa sorte para você na execução da tua estrutura organizacional e do teu organograma.